Olá, povo de Deus, tudo bem? Estamos iniciando mais um Padre Responde. Hoje vamos falar de Halloween, vamos falar se Maria teve mais filhos, disse muito mais. Fica com a gente até o final, que o Padre já preparou esse conteúdo com muito carinho pra gente. Tudo bem, Padre Giovanni? E Euler, tudo bem? A nossa saudação aos nossos amigos do canal Atos 114, né? Que já se inscreveram, pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos. Convide pessoas a se inscreverem também para aumentar a nossa família e, consequentemente, fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse material que a gente produz com tanto carinho. No momento dessa gravação, nós somos 1.160 no YouTube e temos também o Instagram e o TikTok. Fica aí o convite para todo mundo acompanhar e compartilhar com a gente. Isso, compartilhar, e nosso objetivo é fazer com que você esteja mais próximo de Deus, mais inserido no conhecimento da nossa igreja e, consequentemente, nos fortalecendo assim na missão de evangelizar. Vamos lá para as perguntas? Vamos para as perguntas. Então, vamos começar hoje aqui com a pergunta do Vitor do Carmo. Ele mandou: olá, Padre, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre tema muito comum hoje. Tem um textinho introdutório com as palavras dele. Algumas mulheres não estão preparadas social, psicológica e financeiramente para ter filhos jovens e optam por congelar os óvulos e adiarem a maternidade para depois que tiverem mais estrutura para criar uma criança, segundo palavras dele. Nesse caso, essa concepção acaba tendo que ser feito via fertilização. Como que a igreja vê essa questão? Vitor, a igreja é muito sábia, madura e responsável ao se posicionar sobre qualquer assunto que diz respeito à vida. Independente de uma questão financeira, uma realidade social, a igreja vê a dimensão da vida, sobretudo a gravidez, não como uma escolha da mulher, mas como uma bênção de Deus. Ela se posiciona contrária a este congelamento de óvulos. Porque a mulher não escolhe a hora, o dia e o momento para receber essa bênção. É Deus quem nos escolhe para recebermos a bênção, a sua bênção. Então a igreja orienta as pessoas a viverem os ensinamentos da igreja de acordo com aquilo que ela vê como sendo o mais sagrado e o mais reto a ser considerado, sobretudo a não mecanização da vida. É uma questão moral ligada aos estudos bioéticos da igreja. Então vai um pouco da forma que nós encaramos a gestação. Justamente, e a não mecanização da vida. Aí a mulher estaria se colocando como ela escolhendo o momento certo para que ela pudesse gerar um filho, sendo que é Deus quem nos escolhe para sermos protagonistas da sua bênção, no caso a geradora de vida, que é a mãe, né? A maternidade dada à mãe. Então nós não podemos misturar as coisas e mecanizar a vida em relação à oportunidade de trazer um filho ao mundo na hora certa, do jeito certo, sendo eu aquele que vou, ou aquela que vai escolher a hora certa de trazer esse filho. É Deus quem escolhe a hora certa para trazer ao mundo novas vidas. O Vitor encerrou aqui falando: agradeço a atenção e estou adorando o canal. Obrigado, viu, Vitor, pela participação. E aí, Vitor, o filho é um presente de Deus, né? É uma bênção, um dom de Deus, e não um direito das mães. Não é um direito nosso. É uma forma de perceber, de ver. Perceber. Bacana. O Frank perguntou aqui para nós: já ouvi irmãos protestantes falar que Maria teve mais filhos. É verdade? É uma polêmica que sempre existiu. Sempre existiu. Eu queria trazer aqui um texto bíblico que fala justamente do Atos 1,14, que estando Maria com os apóstolos. Aliás, você teve a curiosidade de saber por que o canal se chama Atos 1,14? Explica pra gente, Júlio, por que dessa inspiração? Foi uma inspiração de exatamente os apóstolos estarem reunidos junto com Maria em oração. E aí, quando a gente estava pensando no nome do canal, veio essa inspiração de chamar Atos 1,14, que a ideia é reunir sempre as pessoas, o povo de Deus, e com a bênção da mãe aí para estar junto, né, e abençoando o canal. Essa é a inspiração. Essa é a inspiração. Em algumas passagens bíblicas, nós vamos sempre ouvir que Maria
com os irmãos de Jesus, né? Mas aí nós recorremos também à tradição apostólica e ao magistério da igreja. A tradição da igreja vai nos dizer que os padres, posteriores aos ensinamentos bíblicos, vão garantir a virgindade de Maria como sendo algo predileto por Deus. A tradição da igreja garante isso. O magistério da igreja vai dar a Maria Santíssima o dogma, a todos nós, o dogma de fé de que ela foi escolhida por Deus para gerar apenas Jesus. Isso no Concílio de Trento, em 649. Então, quando Maria é escolhida por Deus para gerar Jesus como sendo o Filho de Deus, para ser concebido ao mundo, a igreja consolida o dogma da virgindade de Maria, estabelecendo como sendo a mãe do Salvador. E ali em Atos 1:14, ela é escolhida para ser a mãe de toda a humanidade. Então todos nós somos irmãos de Jesus. Biblicamente, as traduções vão dizer que Jesus, com seus irmãos, isso por questão de tradução bíblica, de uso das palavras. Mas pelo magistério da igreja e pela tradição apostólica, nós podemos dizer e temos que acreditar nisso, que Maria é mãe somente de Jesus. Então Jesus não teve outros irmãos. Tem também um detalhe aí, padre, que na língua original que a Bíblia foi escrita, no Velho Testamento principalmente, não havia os termos primos, sobrinhos. Então, muitas vezes as pessoas confundem naquela passagem que fala, né, com Jesus, mano, estão aí sua mãe, seus irmãos. Aquilo ali, ele quer dizer família. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas se alguém quiser depois pelo Instagram, pode mandar pra gente, que eu passo as referências. Tem passagem no Velho Testamento que fala, por exemplo, Lote era tio de alguém, dá a entender, ele é irmão de fulano que é pai de ciclano. E depois tem passagem que fala, Lote não é seu irmão? Então tem passagens na Bíblia que mostram que o termo irmão ele é usado também para primos, para sobrinhos, para não tinha esses termos. Então falava sempre como irmãos. Então eu acho que essa passagem ela confunde um pouco as pessoas, também pela tradução da língua. A ausência de vocabulários para se referir ao parentesco, né, de sangue, consanguíneo. Mas veja bem, nós da Igreja Católica temos esses 3 pilares de fé que nos sustentam, não apenas as Sagradas Escrituras, mas a tradição apostólica, de onde nasce essa dimensão de Jesus ser o Filho de Maria Santíssima, e a proclamação da virgindade de Maria através do Concílio de Trento. E se a Igreja proclama Jesus sendo o Filho único de Maria Santíssima, nós temos que acreditar nisso, porque ela permaneceu virgem antes da concepção e após a concepção. Isso é muito importante, é um dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isso antes dos Santos Padres da Igreja, no Concílio de Trento. É um assunto polêmico, por isso nossos irmãos evangélicos sempre trazem essa questão, mas nós, enquanto católicos, precisamos disso acreditar. E quando a gente fala que a tradição a Igreja Católica ela existe desde os primeiros cristãos. Então nós acreditamos que ela foi fundada por Jesus em Pedro e que toda essa tradição foi mantida. Então é o que eles falavam, é o que eles viveram, é o que eles aprenderam. E isso foi sendo trazido até hoje. E quando a gente cita, por exemplo, a questão da língua, é para explicar o que corrobora com isso, que a Bíblia não pode ser contraditória com a tradição, mas ela complementa isso. E na pior das hipóteses, eu já falei isso até com o irmão evangélico que me falou sobre isso. Isso também não faria Maria menor, ela não seria pecadora, ela era casada, e mesmo se ela tivesse, ela teria continuado sem pecar. Então não teria por que a igreja inventar isso também. Por quê? Ela só trouxe uma verdade que veio com a tradição, que corrobora com a Bíblia e que mostra que Maria é mais especial do que as mulheres comuns, vamos dizer assim. Mas isso também não seria pecado nem se fosse. Então o importante é que a gente acreditar que ela pode orar por nós, sendo mãe de Jesus e nossa mãe. Nós, como católicos, temos essa fé. Aliás, uma correção, o Concílio de Latrão, bem anterior, que proclamou o dogma da virgindade perpétua de Maria. Então, isso nos torna mais íntimos dessa proximidade original de Maria, né? E nós temos que acreditar nisso enquanto vivenciadores de uma fé tão bonita que é a fé católica.
É verdade. E a igreja, o concílio também não é alguém que chegou e instalou o dedo, não. Pensaram, pesquisaram, oraram, vivenciaram, viram o que chegaram até eles. Então, para declarar um dogma, não é do nada, né? Não. Foram experiências pastorais muito ricas, né? Então, a gente pode confiar nesse ensinamento da nossa mãe igreja, né? Padre, um outro tema hoje que é muito comum também, o Emanuel quer saber se, como data de comércio, a loja dele estaria liberada para pôr a temática de Halloween. E depois a gente até recebeu outros comentários também para falar de Halloween sem ser uma pergunta. O que você diz sobre isso, padre? Pois é, a festa de Halloween também é uma outra polêmica que para nós cristãos católicos, a orientação é que a gente não faça muito vínculo com essa festa tradicionalmente americana, que está muito vinculada, bem pertinho aí, da festa de Todos os Santos. Porque a festa de Halloween é uma celebração muito ligada a bruxos, a rituais satânicos. Então, mesmo que vá atrair público para o comércio, é melhor não atrair também energias espirituais contrárias às bênçãos de Deus. É melhor a gente pedir as bênçãos de Deus do que abrir portas para energias espirituais que não vão atrair dimensões positivas para sua loja, para sua vida, na verdade. É melhor não. Nós estamos aqui, nossa recomendação é que não. Nós estamos aqui falando do mundo espiritual, né? O mundo espiritual, não comercial. Nós estamos aqui para falar disso, né? Para falar disso. A origem, as raízes sempre são fatores determinantes para a gente decidir o que a gente quer ou não, né? Estamos falando da dimensão espiritual, isso é muito importante ser dito, Leandro. Eu particularmente prefiro também não. Justamente. Trabalho até muito com isso na comunicação, na propaganda, sempre tem esse viés, mas as raízes, quando a gente vai falar do mundo espiritual, tem que ser levado em consideração, né? E levado muito a sério, porque às vezes estamos abrindo portas aí, talvez para um lucro agora, mas lá na frente seremos cobrados muito caros por isso, e a conta chega. Temos mais uma pergunta aqui, padre, que ela é bem interessante e que talvez as pessoas, alguns já conheçam, outros não. A pessoa não quis se identificar. Ela perguntou aqui se o senhor conhece o padre Oliveira, do Rio Grande do Sul. Dizem que ele tem revelações e que falou que a partir de outubro de 2023 iniciaria um período de grande tribulação. O senhor ouviu falar disso e o que o senhor acha disso? Eu tinha ouvido falar sobre isso, não havia me aprofundado. A partir dessa pergunta, me aprofundei um pouquinho mais. Trata-se de uma manifestação de revelações privadas. Não existe nenhuma comprovação ou nenhuma manifestação oficial da Igreja Católica em relação a isso. Diante disso, nós não nos pronunciamos, porque se não houve um pronunciamento oficial da Igreja Católica, cabe a nós ficarmos resguardados em relação à manifestação de uma autoridade da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja é muito responsável por isso, né? Então, assim, quando fala assim, a Igreja proclamou um santo, ela pesquisa antes pessoas que, pela intercessão daquele santo, por exemplo, tiveram intervenções espirituais não explicadas pela ciência. Então, qualquer tipo de coisa que a Igreja venha proclamar, ela tem muita responsabilidade. Então, se tem alguém nos vendo que não concorda com a Igreja, é respeitável, mas ela é muito responsável. Muito responsável, muito séria, porque sob os nossos cuidados estão muitas vidas, muitas vidas. Tudo que nós falamos tem que ter muito cuidado, muito critério. Por isso que a gente estuda todas as perguntas que chegam até nós, porque tudo precisa ter um embasamento bíblico, doutrinário, catequético. E aqui a resposta muito técnica que chega aí: ninguém é obrigado a crer com a fé católica em revelações privadas, por não fazerem parte do depósito sagrado que Deus revelou de uma vez para sempre à Igreja Católica. Ninguém é obrigado a crer nisso. Mas diante dessas realidades que são colocadas em relação a revelações de grandes tribulações, aqueles que acreditam se coloquem em espírito de oração. Mas não existe nenhuma validação da autoridade católica local, tampouco nacional, aqui no caso a CNBB, em relação a essas manifestações privadas ao padre Oliveira.
Tá certo. Padre, obrigado por mais uma. Obrigado por preparar, por estudar com tanto carinho e responsabilidade. Obrigado a todos vocês que mandam as perguntas. Nós estamos tendo até um volume muito bom de perguntas, super interessante. Então não deixem de participar no e-mail que aparece na sua tela. Pode mandar também pelo privado, pelo inbox das redes sociais, que a gente seleciona. Na medida do possível a gente traz aqui. Obrigado pela participação. Manda para aquela pessoa que você acha que vai ajudar também. E até a próxima. Que essas perguntas tenham te ajudado e que elas sejam multiplicadas para que outras pessoas conheçam sobre esses temas. E vamos convidar mais pessoas para se inscreverem no nosso canal, que não é nosso, é seu, é de todos nós que já estão inscritos, para que mais pessoas cheguem até Deus. E vamos povoar o céu. E vamos povoar o céu. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.